Olá, pessoal. Estamos voltando agora depois de uma interrupção natural do sistema. Obrigado você que está nos acompanhando nesse bate-papo muito interessante. Estamos falando sobre o papel da igreja nessa pandemia de coronavírus. Pastora Ilma Salles, muito bem-vinda. Pastor Railton provavelmente está aí do lado junto com a pastora Gabriele, Elima, Ander Bastos. Todo mundo está voltando aqui. A Sani Santana, a Thaís, muito boa noite, você que está nos acompanhando, Pastor Cosme, vamos estabelecer conexão novamente para a gente continuar esse bate-papo muito interessante. Estamos falando aí sobre a questão missionária e como a igreja deve atuar nesse momento. Pastora Gabriele Salles com a gente também, né? O Ander, pronto, reconectando. Um abraço aí para o irmão Ailton. Vai falando o nome do pessoal aí, que é bom, e mandando o pessoal convidar outros. A Stephanie, vai convidando aí o pessoal, Stephanie, irmão Ailton, o Ander, vai mandando mensagem aí pro pessoal e diz, ó, que a gente está numa live super interessante com o pastor Cosme Batista. Pastora Ilma fez aniversário esse dia. Um abraço, pastora Ilma, pastor Railton. Foi. E a filha deles essa família está aqui também, a pastora Gabriele Salles, também coordenadora dos nossos FIPAs. Aliás, a gente está quase numa live com presença quase total dos coordenadores estaduais aqui. Pedro Marques chegando, Devalmira... Esse pessoal nunca participou de uma live minha, você está com mais moral do que eu. Esse pessoal aqui deve ser todo mundo aí da Praia Grande e aí. Brincadeira. Aproveitando aí, se tiver alguém aí lá, aproveita aí para me seguir no Instagram, Rev Antônio Fonseca, tá bom? Você vai estar sempre informado e na próxima live com o pastor Cosme você já vai saber em primeira mão. Bem, vamos voltar ao assunto. Pastor Cosme, a igreja ela tem um papel espiritual profundo e ela tem passado por transformações, principalmente no nosso país, porque se a gente for comparar o Brasil com outros países e com a Europa, a gente uma criança, vamos dizer assim, pelo tempo de existência, pelo menos contando a partir da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui. E como um país novo, um país que está começando, a igreja também tem se adaptado a novas posturas. Ou seja, se a gente for comparar a igreja americana, a gente vai ver que nos Estados Unidos a igreja ela tem uma consciência política muito grande. Tanto é que um dos grandes nomes que, inclusive, as pessoas citam, e às vezes um nem abraço sabem... para a pastora Idalina, do Espírito Santo, entrou aí, minha amiga. Um abraço para ela. Então, secretária de missão lá. Uma das pessoas que bastante citada é o pastor Martin Luther King, e as pessoas falam muito, né? Parte da pronúncia, não tem um nome que agora me deu um branco, do discurso dele. Ele fala, I have dream, ou seja, eu tenho um sonho. E o sonho dele era viver uma América justa, uma América sem discriminação racial. E esse homem que falou isso se tornou uma personalidade no mundo. Ele era nada mais, nada menos do que um pastor batista. Então, hoje, no Brasil, a questão política ainda é vista, de alguma forma, com um certo preconceito por algumas pessoas que não entendem que a gente tem uma dupla cidadania. Ou seja, nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos aqui na Terra, a partir do momento que a gente tem um CPF, a partir do momento que a gente paga os nossos impostos, a partir do momento que a gente tem nossos direitos, pelo menos escrito na Constituição, porque a gente viu alguns desses direitos aí sendo suprimidos aí em nome do cuidado com a saúde, mas só Deus sabe as reais intenções. Então, fala um pouco disso, verdade, né? O que a igreja precisa entender, porque na hora que a lâmpada queima na rua, o asfalto não existe onde a pessoa mora, não vai ser a figura do pastor que vai resolver, vai ser a figura
de um órgão. Agente público, né? De um agente público, que vai estar lá resolvendo, né? Então, fala um pouco sobre isso e a importância também, nesse momento em que a gente está tendo, às vezes, liberdades cerceadas. Você falou muito bem, aqui em Salvador, pelo menos, a gente está tendo o direito de se reunir, porque os nossos governantes tiveram uma certa... Entrou numa linha de diálogo com as autoridades eclesiásticas. Abrir um espaço de diálogo, mas existem lugares onde a igreja realmente foi perseguida, onde pastores sequer podiam entrar no templo para fazer uma live. Então, fala sobre isso e a importância da gente ter representantes que representem de verdade. Veja bem, pastor, na verdade, eu tenho visto muito que esse momento, eu acho que é um momento até que a sociedade está se antenando mais um pouco na cidadania, que é a visão política. Porque elas estão vindo falar muito, um lado fala A, o lado B fala C, mas o que nós estamos vendo é que nossa Constituição está sendo rasgada. A verdade é essa. O cidadão ele está sendo cerceado o seu direito de ir e vir. Porque o grande problema do cidadão, pastor Antônio, é que se alguém disser é pedra, é pedra, tá bom, é pedra, eu vou deixar aí que é pedra. Mas eu tenho meu direito de pegar e olhar e ver se é pedra. E eu posso questionar também. A Constituição te dá esse direito de você, o livre-arbítrio, você tem esse direito, a democracia, de você falar o que você concorda e o que você não concorda. Mas nesse momento agora, como ficou muito, como nós até falamos, ninguém estava preparado. Governo federal, governos estaduais, governos municipais, alta cúpula, ninguém estava preparado. Então todo mundo ficou transmitindo, um joga para lá, outro para cá. O Supremo deu um poder para o governador, para prefeito, o presidente. Então virou um negócio que a gente não consegue entender. Mas, no fundo, o cidadão foi prejudicado. Porque a Constituição foi rasgada em muitos pontos. Porque ninguém pode ter o seu direito cerceado de ir e vir. A igreja ela é guardada pela Constituição. Ela poderia ser o seguinte: não, olha, não pode ter grandes aglomerações, mas não pode fechar a igreja. Então, o prefeito fizeram decreto fechando a igreja, e haja decreto. Teve em Santa Catarina, se não me falha a memória, se não foi, eu não lembro a cidade, onde tinha 5 pessoas da mesma família, da mesma casa, não veio ninguém de outra casa. Estava 5 pessoas da mesma família, na mesma casa, reunidos, orando. Vizinho ligou, certamente, alguém denunciou, a polícia veio, bateu na porta e levou a família presa. Isso é o cúmulo do ridículo. Isso chegou a... Não pode ser abusivo, não. Isso chegou a ser o cúmulo do ridículo. Parece até aquele episódio do Daniel, quando estava orando, e aí, né, porque havia um decreto lá do imperador, havia um decreto, ele foi levado à Cova dos Leões porque estava orando. 5 pessoas da mesma família, quer dizer que a família não pode se juntar dentro da sua própria casa. Foi a única vez no país que nós vimos o direito de ir e vir, o direito de adorar o seu Deus cerceado. O senhor quer ver uma outra coisa e que nós observamos muito dentro desse momento que está acontecendo? O cidadão, agora eu vi até um policial rodoviário federal falando, eu achei muito bonito aquele rapaz falando, que é o seguinte, começou o prefeito dizendo, vamos multar o carro que passar o motorista aqui sem máscara vai ser multado. O Código de Trânsito do nosso país não tem obrigatoriedade de usar máscara ao motorista. Você pode orientar, quando tiver 3 pessoas, 2 pessoas dentro do carro, você deve usar máscara. Mas só o motorista, ele sozinho, tem que usar máscara. Não existe no Código de Trânsito isso, pastor. O que é que tem acontecido? E não existe lógica, ele está dentro do seu próprio carro, né? Pois bem. Ou seja, então, o que é que acontece?
Nesse momento... Ele vai contaminar quem? Ele mesmo, se tiver com algum tipo de vírus. Nesse momento que está todo mundo querendo aparecer, a verdade é essa, muita gente querendo aparecer. Eu vi até uma postagem no seu Instagram, que eu vi hoje, até plintei, achei aquilo de um ridículo. Um ex-presidente da República achar que foi bom o que está acontecendo com o país. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, já estamos chegando a 20 mil pessoas mortas e sei lá quantas mais vai chegar. E a pessoa diz assim, eu estou gostando. É aquele negócio seguinte, não sou eu que estou lá, então quem estiver lá que se lixe, se acabe, morra. Essas pessoas não amam o Brasil, não amam a sua pátria, amam o seu umbigo, amam os seus próprios interesses. Porque quem ama a sua pátria, pastor, quem ama o seu país, procura ajudar, contribuir, procura estar perto. As críticas construtivas, ela pode servir até para fortalecer alguém que está à frente de algo, mas desejar o mal da sua pátria, desejar o mal dos seus entes queridos, seus familiares, porque quando ele deseja o mal do Brasil, ele deseja o mal de todos. Sua família. É a mesma coisa de estar no avião e porque não gosta do piloto, desejar que o avião caia, né? Pois é, eu não estou no avião, pode cair, eu não estou lá, mas vem cá, não é ser humano? Então aquilo eu achei, sabe, eu não estou aqui defendendo partido, grupos políticos, eu estou vendo uma frase que foi usada pelo ex-presidente da República, e ele dizer que o que está acontecendo com o Brasil foi muito bom, veio uma boa hora, meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Das pessoas desejar a morte de alguém e comemorar que alguém morreu. Isso acontece no interior. Aí da nossa região, chegando agora aqui para... Um abraço, pastora Priscila. Um abraço para ela. Adoradora por excelência, viu? Eu tenho acompanhado a pastora Priscila, ela é uma adoradora por excelência, viu? Então, o que é que acontece, pastor? No interior acontece muito isso. Na época de política... a pastora Gabriele está falando aqui, vivemos uma sociedade individualista que fala sobre empatia, mas não vive a essência dessa palavra. A Ana Moraes está falando misericórdia. Né? Mas era percebível, né, que, na realidade, havia ou existe uma torcida pela doença, por incrível que pareça. Tem gente torcendo pela doença e não pelo remédio. Quanto pior, melhor, né? Então, você vê a que ponto a loucura humana tem dominado, né, com base em interesses próprios, inclusive Paulo... o Novo Testamento fala sobre isso. Que eu comecei na política com 15 anos de idade. Tá? Comecei com 15 anos de idade, eu tenho 51, vou fazer 52 em dezembro. Então você veja quanto tempo eu tenho na política. Eu já assumi, já estive em vários cargos. Secretário municipal, assessor de prefeito, assessor de governador, assessor de deputado federal, deputado estadual. Eu estive em várias áreas. E o que me chama a atenção é o seguinte, quem faz o lugar é a pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sempre digo isso, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Aí alguém diz assim, mas fulano, tá vendo aí? Foi dar o cargo para fulano aí, ó, quem ele tá lá. Na verdade, cargo, poder não revela. Não revela a pessoa que ela é. A pessoa já era, ela só não teve a oportunidade de mostrar que ela é. Então o cargo, como é que fala, aflorou quem a pessoa era que estava encoberta. Então, quando você é um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você estiver, você vai ser pessoa de Deus. O que está faltando hoje, por exemplo, Salvador. Vamos lá, vamos para Salvador, pastor Antônio. Quem me diz aí onde uma capital, a primeira capital do Brasil, a primeira capital onde teve um presidente da República governando o país foi aqui em Salvador. Está lá o prédio. Se não me falha a memória, me ajude o senhor aí, que é mais historiador do que eu, Tomé de Souza, ali do lado do elevador Lacerda, onde foi o primeiro palácio do governo do Brasil. Então a Bahia, eu sempre digo isso, é o útero do Brasil. E nós, como capital da Bahia, cadê a força evangélica dentro de Salvador? Onde é que tem uma praça da Bíblia em Salvador? Pastor, eu lembro onde é. É num canteiro de obra de Salvador, ali,
no já. Um canteiro, sabe por quê? Porque a igreja evangélica não tem força. Porque no Dique do Tororó tem imagens que representam um segmento, um povo que defende a sua crença. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Por quê? Porque eles são infiltrados, estão em todas as áreas. E vão lá e defendem, e vão lá e brigam. Porque o segmento evangélico não tem o seu espaço devido, porque fica só na oração. Enquanto ficar só na oração, não vai resolver. Porque a palavra oração, ela termina com ação. E se conforma com migalhas, né? Se conforma com migalhas, porque botam a praça da Bíblia numa travessa e acha que isso é o máximo, né? Com todo respeito. Ali não era nem travessa, pastor. Eu cantei. A gente sabe que não existe um fluxo de gente como existe na área ali da Fonte Nova, que quem vai assistir um jogo de futebol, né, são milhares de pessoas, né, que vão para a arena, ou então não existe o fluxo de carros, como acontece aqui na Paralela, onde existe também um outro monumento, também alusivo a uma outra religião. O interessante, aí a gente entra por esse caminho de Estado laico, é que usa um argumento, quando é para a gente, evangélicos, o Estado é laico, mas o Estado só é laico para a gente. O Estado só é laico... O Estado só é laico quando é contra a gente. Quando é laico, quando é para prejudicar a gente, ou quando a gente está prestes a ter algum benefício, aí o Estado é laico. Eu me lembro que quando o Bolsonaro assumiu, recebeu a notícia que tinha ganho, uma das primeiras ações foi ele dar ao Magno Malta a oportunidade de dirigir uma oração. E no outro dia, uma comentarista da Globo... Miriam Leitão. A Miriam Leitão parecia que ia infartar, dizendo que estava extremamente preocupada com aquilo que ela viu. Mas o que foi que ela viu? Ela viu simplesmente um homem que tem uma fé cristã, no caso o Bolsonaro, dando a outro que tem uma fé também equivalente, mas do segmento especificamente evangélico, o direito de fazer uma oração. Quer dizer, uma oração é motivo de Deus nos acuda, né? Por parte de membros ou de pessoas que fazem parte de um determinado segmento do jornalismo. Então, por aí a gente vê como existe uma coisa que eu tenho denominado nos últimos anos, existe uma cristofobia. O que é isso? Uma aversão aos cristãos. Ou seja, as pessoas, não generalizando, mas não toleram a gente. Então, a gente vê isso bem claro agora no momento da pandemia, que em alguns lugares a medida não foi por questão de sanitária, foi questão de dar uma para prejudicar mesmo. Para prejudicar mesmo. Né, Mas eles se enganam uma coisa, pastor. A igreja de Cristo jamais será abalada. Nós vamos sair desse momento mais fortalecido, mais unificados. E o nosso DNA é de pão, né? Jesus se auto-intitulou Pão da Vida, tanto é que ele nasceu em Belém. Belém significa casa de pão. Nós nascemos dele e o pão é assim, quanto mais amassa, quanto mais bate mais a massa cresce. Então a igreja, por incrível que pareça, eles não sabem, talvez vão saber agora através da nossa live, a igreja cristã, ela cresce muito mais em tempos de adversidade, de perseguição, do que em tempos de calmaria. A gente vê isso lá no livro de Atos, né, que Jesus tinha dado uma ordem. Vocês vão ser testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficam tranquilos ali, porque começa um tempo de sossego. E eles só começam a se mover quando começa a perseguição. Aí eles se espalham e começam a fazer missões nos outros lugares. Eu vou falar uma coisa para o senhor e tenha certeza disso. Alguns decretos foram feitos para barrar o segmento evangélico, porque é visto, é visível isso. Hoje, em todos os debates na televisão, o segmento evangélico está sendo falado, está sendo observado. Tá chegando agora aí, ó.
Um abraço, seja bem-vindo. O que é que acontece? Nós observamos, pastor, que nesse momento que eles entenderam que um presidente da República, eu estou aqui para dizer que eu não concordo com tudo que Bolsonaro fala, mas eu quero dizer que eu jamais vi um presidente da República de joelho recebendo oração. Eu jamais vi. Eu via, tá lá o livro, veja o livro, como é o nome dela? A ex-primeira-dama, esposa de Fernando Collor de Mello. O livro dela é Tudo que Vi, Vivi. O título do livro dela é Tudo que Vi, Vivi. Me fugiu o nome agora. Vou tentar me lembrar o nome dela. Rosiana Collor, alguma coisa. Malta, alguma coisa. Ela conta que o ex-marido dela, presidente da República, fazia despacho, fazia voduísmo dentro da casa da Dinda, do palácio do governo. Mas eu não me lembro da Miriam Leitão desesperada por causa disso. Pois é, eu nunca vi ninguém desesperar por causa disso. Agora, quando mexe no segmento, é porque o segmento evangélico... Eu me lembro da Dilma recebendo dentro do Palácio do Planalto, o Estado é laico, mas a Dilma recebendo a ex-presidenta, como ela gosta de ser chamada, presidenta, recebendo um olho grego, né, para ter sorte. Não deu tanta sorte assim que ela foi impeachmentada, mas recebendo. E eu não vi a Miriam Leitão, nem o pessoal que pensa como ela, tendo crises por causa disso. Mas Pastor, e quando foi que o senhor já viu a Globo? Vamos agora falar. Quando foi que o senhor já viu a Globo dar oportunidade a um pastor, um padre? Quando foi que o senhor já viu a Globo botar em uma novela um pastor e falar bem? Quando bota pastor de novela é para criticar, para vitimizar, para humilhar. Na verdade, pastor, o segmento evangélico, nós não temos noção da força que nós temos. Porque se hoje, todos nós, segmento evangélico, que chega a 45% da população brasileira, apertasse o botão e na minha casa não entra a Globo ia falir em 30 dias. Ou então teria que mudar sua postura com o segmento evangélico, porque ela odeia crente, odeia evangelho. Eles são bem claros nisso. Botaram esses dias uma foto, os irmãos orando para o Bolsonaro com a mão estendida, isso que nós fazemos na nossa igreja. E diziam que aquilo ali era ato de adoração a Hitler, não sei o quê. Pelo amor de Deus, esse pessoal estão brincando. Se os crentes abrir os olhos dessa vez, nós tomaremos o poder das cidades, porque Deus ama a cidade, Deus entregou as cidades na mão de nós. Tanto Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, eu vos dou por herança, toma posse. Agora tem que ser assim, pastor, tem que ser assim. O pessoal tem que entender isso. O que Deus tem. Que a ex-mulher do Collor chama-se Rosane Malta. Rosiana Malte. Baixe lá, por favor, baixem lá no YouTube o testemunho desta mulher e você vai ver o que acontece. Aí vocês vão entender por que hoje a Globo e outros estão com medo do presidente que está aí, que ele é cristão, ele não é evangélico, ele é cristão, ele teme a Deus. Então, um homem que se levantou contra os poderes, se levantou contra a corrupção, roubaria no Brasil, e ninguém gosta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, aonde nós já vimos um governo, 2 anos quase, não tem um escândalo de desvio de verba. Não, e eu vou voltar ao assunto ainda do espaço que o cristianismo tem ganho nesse momento no país. Quando foi que nós vimos pastores dentro do palácio? Quase sempre, né? Um ou outro, né? Mas com a presença expressiva hoje, que, como acontece, tipo na Páscoa, ele teve, inclusive reclamaram, né? Dizendo que não podia ateus fazer porque o Estado era laico. Agora, veja só, veja que ignorância desse povo, mas não é ignorância não, é maldade. Na Páscoa,
a Páscoa tem a ver com o povo judeu, por causa da primeira Páscoa que teve lá na saída do Egito, e tem a ver com os cristãos, porque tem a ver com a ressurreição de Cristo. Com quem o presidente iria se reunir se não fosse com esse segmento? E teve gente que quis criticar o presidente, eu acho que até entraram com algum tipo de ação, não estou lembrado, porque ele fez uma... Os ateus entraram com ação. Os ateus entraram. Inclusive, ele fez uma videoconferência, não foi nem presencialmente. E não foi só com pastores, diga-se de passagem. Foi com padre. Isso, não me lembro se Rabino estava presente. Rabino também. Quer ver uma outra coisa? Tem crente que diz, mas política, isso para mim não interessa. Um abraço para a pastora Cássia aí, ó, esposa do pastor Milton aí, ó. Nunca entrou numa live minha. Olha, rapaz, não tem moral não. Pastor Antônio é que é o cara da Bahia, viu? Deus me livre da inveja, Senhor. Brincadeira, Cássia, para pastor Milton, para o pessoal um abraço, pastora, da Extremo Sul. Sua bebezinha. Um abraço carinhoso para você, ó, se conformar. Viu? Ela está sorrindo aí. Vamos voltar aqui ao assunto. Para você ter ideia... o pastor Milton, eu não sei se o senhor sabe, mas o pastor Milton agora é papai, né? Aí esse dia eu liguei para ele disse, rapaz, peraí que eu tô dando mama para minha filhinha, tô dando mamadeira para minha filhinha. Eu disse, rapaz. Aí eu fui ensinando a ele, né, como é que ele faz depois que a criança aparrotada nos tapinha e tal. Experiência é tudo, tá vendo? Experiência é verdade. Experiência tem o seu valor. Então, tem gente que é avesso à política, né? Por falta... Também a gente tem culpa, né? Durante muito tempo foi pregado em cima dos púlpitos que política era do diabo, que... assim como pregaram que bateria é do diabo, guitarra era do diabo, TV era do diabo, quanta coisa o diabo teve, né? Pandeiro era do diabo, dançar era do diabo, pandeiro era do diabo, dançar era do diabo. Então, às vezes, uma geração tem que passar para que uma outra consiga chegar na Terra Prometida, porque não é brincadeira. Cria-se ensinamentos errados e depois, para mudar, não é fácil. Então, durante muito tempo a gente ouviu isso, então tem gente que diz, a política não me interessa, enfim. Mas olha a importância da política e olha como, mais do que nunca, a gente precisa da política. Final do ano passado, a mulher do Michael Sullivan. Michael Sullivan é um nome, pastor Milton chegando aqui na nossa live, é o secretário administrativo. Só porque olha aí, ele acabou de dar mamadeira para a filha dele. Acabou de dar mamadeira. Só porque eu estou aqui entrevistando o secretário de missões, estou sendo honrado aí com mais um superintendente. Você está com a nata da igreja aí, ó. Está com a nata. Pastor Eduardo também da minha região, um abraço. Isso. Olha só. Então, voltando ao assunto. A mulher do Michael Sullivan estava programada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para cantar no palco da virada. Sabe o que aconteceu? A Associação de Ateus entraram na justiça dizendo que o Estado era laico. Agora você vê... eu vi. Alegando que o que ela ia cantar, na realidade... Então, o pastor Milton está mandando abraço aqui para a gente. Ó. Abraço, amigo. E a pastora Cássia disse que ele acabou de dar mamadeira. Manda aí o nome da tua filha, pastor Milton. Eu me esqueci. Me esqueci o nome. Aí eles entraram tentando proibir a mulher de cantar, dizendo que o Estado era laico, porque não poderia cantar em cima do palco alguma música que tivesse o nome de Jesus. Agora... vamos olhar as letras das músicas que o Carlinhos Brau canta, que a Margarete Menezes, que a Ivete, às vezes... Micaela. O nome da filha do pastor Milton Salles é Micaela. Um beijo, então, ó, vamos ver as letras que esse pessoal canta, né? Então, a gente vê que é uma perseguição direta ao cristianismo. E foi só através de uma permissão do Supremo, a pastora Marília aqui acenando para a gente, viu? Pastora Marlene aqui, ó, pastor Antônio. Pastora Marlene de Nova Açores, inclusive a igreja está fechada lá já há tanto tempo. Nova Açores pertence à nossa região. Um abraço para ela também. Então, veja só,
só através do Supremo que ela conseguiu ter o direito de cantar. Inclusive, o Dias Toffoli, o ministro, que deu essa permissão para ela cantar. Então, você vê que para cantar num palco colocado por uma prefeitura, que o prefeito é evangélico, que é o Crivella, é uma luta espiritual e política. Imagine em outros lugares. Pastor Milton está falando aqui, toque de recolher em Eunápolis. Então, mais e Eunápolis tem o toque de recolher. Um abraço, pastor Daniel, daí de Pirajá, meu amigo. Entrou aí agora também. Então, Salvador também, viu, pastor Antônio? Só para falar aqui, ele falou, Salvador, como é que eles chamam? Knockdown, né? Lockdown. Parece que está também ampliando. Confinamento. Mas essas palavrinhas em inglês ficam mais bonitas, ninguém entende nada e acha até bonito. Como é que você está? Estou em lockdown. Aí a pessoa nem sofre tanto, né? Aí essas expressões... Você está como? Lockdown. Você está confinado em casa. Você está num Big Brother, né, que não tem piscina, a maioria da população, que não tem direito à festinha, que não tem direito à comida boa, mas você está confinado. Então, lockdown significa isso, confinamento. Meu pastor Antônio, na verdade, o que eu quero falar para o senhor é o seguinte, eu tenho muita tranquilidade de falar, eu sempre estive envolvido nos projetos políticos da Igreja do Evangelho Quadrando lá na Bahia e no Brasil. Eu não tenho vergonha, receio de falar de cidadania. O que eu entendo é que nós, pastores, líderes, vocês que estão me ouvindo, precisamos quebrar esse paradigma que política não pode, o crente não pode estar na política, e a gente entrega as cidades que Deus deu a nós. As cidades, Deus deu a nós. Nós entregamos na mão de pessoas que não têm nenhum compromisso com o reino de Deus. Não tem nenhum compromisso com o segmento. O senhor quer ver uma coisa? Todas as cidades onde tem prefeitos que é evangélico, eles não fecharam a igreja. Todas as cidades onde tem força evangélica, vereadores, onde os pastores são ouvidos, não fechou a igreja. Pode observar, as cidades onde se fechou a igreja é onde a igreja não tem força. Mas Jesus falou, olha, não adianta um sal que não salga. Ou seja, se não influencia, né, vai ser o quê? Vai ser pisado. Então, na realidade, né, ou seja, nós somos ignorados, nós somos desprezados, nós somos desvalorizados, nós somos humilhados, justamente em locais ou situações em que a gente não se posiciona. Às vezes a gente é uma maioria numérica, mas não é uma maioria ativa. Unida. Você vê que outras minorias, tanto é que ultimamente uma palavra muito usada nas lutas ideológicas é o quê? O ativismo. O que é o ativismo? É a atuação intensa. Infelizmente, a gente não tem cristãos ativistas. A gente não tem gente que se posicione dentro de uma faculdade. É claro, estou generalizando, mas existem as exceções, né? Que chega assim e diga, eu discordo disso, com todo respeito, professor, mas a minha linha de pensamento é essa e eu provo por isso, por isso, por isso. Então, a gente acaba sendo colocado no canto da parede e não tem nenhum tipo de como é que eu posso dizer assim, de atuação que impacte, né? Então, a gente precisa verdadeiramente acordar para essa realidade. A gente precisa, pastor Cosme, né, amadurecer também como ministério, e aqui eu estou falando de forma geral, não estou fazendo nenhuma crítica direta à denominação A ou B, mas em que sentido? Nós não podemos, como pastores, sermos apenas contadores de história, né? Então, tem muito pastor que fica só contando história do passado, mas a história está sendo escrita também no momento, tanto é que uma frase que a gente aprende dentro dos cursos, dos seminários, é que Atos é um livro que não acabou. Atos
Inclusive, dizem que não é nem Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é verdade. A história da igreja continua sendo escrita. Então, a gente precisa de pastores que não fiquem somente falando que Davi derrubou o gigante, que Daniel saiu da cova dos leões, que Sadraque... Nós precisamos de uma igreja que diga que pastor Antônio está derrubando o gigante, São Cristóvão. Que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusou a se dobrar diante da estátua do Nabucodonosor, mas a gente precisa de pessoas que escrevam a história agora, entendeu? No sentido de formar o pastor, eu me lembro quando o pastor Milton Salles, que ainda deve estar por aí, foi presidente da Ordem dos Pastores da cidade de Eunápolis. Ele chegava a fazer eventos e ele se reunia os pastores da minha equipe lá de Camaçari. Seja bem-vindo, pastor Rony. O que é que acontece? O pastor Jonas e a pastora Noemi. O pastor Milton está dizendo que está aí presente. Ó. Pronto. O pastor Milton conseguiu reunir uma maior multidão da cidade através de unidade. Eles iam ao prefeito, o prefeito trazia os maiores cantores gospel do Brasil, o prefeito aceitava. Sabe por quê? O pastor Milton, como presidente da ordem, chegava e dizia: vocês fazem aqui o não sei o que, São João, Pedro aí, as festas grandes, vocês trazem as maiores bandas do Brasil, pois nós evangélicos também queremos. Nós temos direito. E fazia o pastor Milton, quando era presidente da ordem lá, fazia a Marcha para Jesus, uma das maiores marchas da Bahia. Ele tá mais de 40 mil pessoas. O pastor Milton está... Pois é. Uma das maiores marchas da Bahia, que nem Salvador tem mais marcha desse tamanho. Então, isso é o que... O problema de Salvador, na realidade, foi divisão, né? Porque começaram, a marcha é para Jesus, é com Jesus, é sem Jesus. Aí começou essa onda aí, moral da história, nem marcha, nem caminha, nem anda, nem engatinha, porque entra o interesse pessoal. Mas se a gente voltar no início, nos primórdios, era algo também que impactava, né? O que é que eu vi a semana atrasada? Nós tivemos uma reunião online com prefeito, vice-prefeito, secretários da prefeitura, líderes de todas as igrejas de Salvador, inclusive da Igreja Católica, Dom Murilo Krieger, que parece que já estava indo embora, não sei se já foi, mas participando da live também, sobre assunto, participando da reunião online, sobre assunto como vai diminuir o número de pessoas, vai aumentar, e nós podemos nos posicionar. Sabe por quê? Primeiro, vamos lá? Porque esse ano é ano de eleições municipais. Então, estão nos dando voz. Segundo, porque o momento no Brasil, o segmento evangélico no Brasil está em ascensão neste momento. Está bem visto, está bem visível. Então, acho que nós devemos quebrar esses paradigmas dentro do nosso dia a dia e quebrar essa coisa de deixar os votos da nossa família se dividir. Já que nós fizemos o gosto de nossos parentes durante todo o tempo, agora é a hora deles fazer o gosto do reino de Deus para tomarmos as cidades. Começa assim, pastor. E vou lhe dizer mais, o executivo tem poder, mas quem fiscaliza o executivo é o legislativo. Quem cria leis é o legislativo. O legislativo não tem poder de construir, mas tem poder de criar a lei. Ele não tem poder de construir obra, mas criar leis. E fiscalizar, olha, o que está acontecendo aí agora é sério. Um respirador que custaria 75 a 85 mil foi comprado por 250 mil por governadores, por prefeito. Governadores tomaram calote de China, de Índia, de sei lá, de Paquistão, sei lá de Quetão. Por quê? Porque nesse momento está todo mundo em casa. Então não tem fiscalização próxima. A igreja precisa sair da caverna. Ouvir a voz de Deus e sair da caverna. E não ter medo. Ah, pastor, mas botar aquele... Não deu certo, bota outro. O que botou lá não serviu aos anseios da igreja, não ouviu, não foi um missionário lá dentro, tira, bota outro. 4 anos passa rápido, passa para quem está e para quem não está. Mas precisa a igreja tomar posse, pastor.
Eu vi isso em Simões Filho. Eu fui candidato a vereador em 96 na cidade de Simões Filho. E depois foi a missionária Cleide que assumiu o mandato. O projeto da Praça da Bíblia de Simões Filho foi projeto de crente da missionária Cleide. E, por sinal, a Praça da Tem Bíblia uma praça hoje lá importante, imponente. Né? Pelo menos lá a Praça imponente, da Bíblia por quê? Mas na época, pastor, queriam botar a Praça da Bíblia lá no Rebe-Rebe. A pastora Cleide, que era vereadora, tinha poder, foi para cima. Então, as pessoas precisam entender, só é visto dentro do segmento político do Brasil, você não tem a caneta, esqueça, não vão te ouvir. Prefeito nenhum vai te receber se você não tem a caneta. Então, nós precisamos ocupar. E eu falo isso a nível de Bahia. A Igreja Quadrangular é muito tímida dentro do estado da Bahia. Nós temos hoje pessoas lá, Serrinha, a igreja está fechada lá há mais de 70 dias. Serrinha, uma potência a cidade. Mas a Igreja Quadrangular não tem lá um representante. Não tem um vereador em Serrinha. Miguel Calmon, não tem. A igreja está fechada há 70 dias. Se tivesse um representante, o prefeito, vamos lá. Vamos começar a fazer culto com 30 pessoas. Meu irmão, a Caixa Econômica, aquele coisa ali da Caixa Econômica, aumentou o número de contaminados em toda a Bahia depois que começou a haver aquela coisa na Caixa Econômica, pastor. Aquilo era inadmissível. Como é que eu tenho que ficar em casa, afastado da minha família dentro de casa, e na Caixa Econômica estava um por cima do outro? Então, eles querem criar um preceito da igreja, não pode. Nem 20, nem 30, nem de mato, nem nada. Mas pode de todo jeito. Então, nós precisamos... Só acontece mudança quando nós ocupamos o nosso espaço. Enquanto não ocupamos o nosso... Sem esquecer que esse vírus já estava no Brasil na época do Carnaval, que o Ministério da Saúde já havia avisado a respeito do assunto, e muitos... que estavam no meio lá de milhões e milhões nas praças, nos camarotes, sabiam do risco e sabiam que era ali um momento de grande disseminação. Já é normal, depois do Carnaval, ter ciclos de viroses. Alguns tipos de pandemias, né? Ainda mais numa situação... E dão até o nome, quando acaba o Carnaval, inclusive quando deu uma gripe, sei o quê, bota o nome de uma música que fez sucesso no Carnaval. Né? Então, dessa vez, então, o que é que acontece, pastor Antônio? Nesse momento, eles pegaram e fizeram... pagando o pato, eu falo a gente e o cidadão, né? O empresário, o pastor, o cara, o feirante, né? Estão dando para o feirante... O país está quebrando, pastor. Nós precisamos orar. É gente sendo desempregada toda hora. O vírus, certamente, ele chegaria de qualquer jeito, mas não na intensidade e no grau que chegou, certamente depois do Carnaval. Aí, na quarta-feira de cinza, se eu não estou enganado, aí começaram a contar morto ou contaminado. Mas antes ninguém falava disso, porque não era interessante para quem comercializava o Carnaval, não era interessante para a classe política que envolvida, não era interessante para quem transmitia. Então, um abraço, Jonas Guerreiro. Auxiliar aí do pastor Jonas Camaçari, Jonas Guerreiro. Então, para fechar o nosso bate-papo, eu quero falar a respeito do seguinte. Eu me lembro muito de um texto bíblico que diz assim, a voz que clama no deserto, se referindo ao João Batista, né? Então, pastores precisam, na minha humilde experiência e entendimento, abrir a boca e falar. Pastor que não fala não tem utilidade, né? Políticos também, eu não sei para que a gente tem tanto político em Brasília, é mais de 500, deixa eu ver o que é que o Jonas está falando aqui, quando a igreja entender que que precisa ter pessoas para lutar pela igreja, seremos um potencial muito grande, muito respeitados. Eu acredito em políticos e homens de Deus, sim, meu voto vai para a igreja. A tia Isis botou um monte de foguinho aqui, deve ser falando aí que a conversa está quente ou de avivamento. Voltando ao assunto. Então, eu entendo que pastores precisam falar, né? Porque calado a gente não representa. Uma das evidências do Espírito Santo é a fala, né?
A fala diferente, mas é a fala. Eu fico vendo que a gente vai muito em igreja, a gente conhece muita gente. Quanta gente a gente vê em cima no altar que parece uma churrasqueira elétrica, né? De tão avivado. Mas quando a gente precisa, num momento desse de guerra, para se posicionar sobre os direitos cristãos, os direitos do cidadão, esse povo some, parece que não está mais nas redes sociais, fala de coisas, mas não fala de fatos. A gente vê um monte de político, Brasília, mais de 500, não sei quantos se elegem dizendo que vai representar o segmento evangélico. A gente procura, às vezes a gente vai até no Google, porque pode fazer parte dos que a gente segue, enfim, cadê? Ninguém fala nada. A gente procura nível de estado, de cidade, a gente não encontra. Então, ó, o pastor precisa falar. Políticos que se elegem em nome da igreja, dizendo que vai defender o interesse da igreja, precisa defender o interesse da igreja. Qual é o interesse da igreja agora? Está aberto. É claro que precisa se posicionar nesse momento. Então, o pior lugar para se eu, inclusive, viu, pastor Antônio, eu quero aqui... tem coisa que a gente tem que reconhecer. Oi? Pode falar. Pode falar. Não, tem coisa que tem que reconhecer. O que reconhecer? Eu estou dizendo, eu tenho que dar um voto. Eu tenho que reconhecer, e tem coisas que a gente tem que reconhecer. E nesse exato momento, o prefeito de Salvador, né, ninguém é perfeito, mas nesse momento ele abriu um diálogo. Você vê a primeira entrevista do prefeito de Salvador, dizendo assim, que o governador vai fechar, vai prender pastor, sei o quê. E o prefeito foi na mesma onda. Depois, o que aconteceu? O prefeito recuou e abriu uma linha de diálogo com as lideranças das igrejas em Salvador. E chegou a essa conclusão, que nós chegaríamos no nível 50, e agora já estamos tendo um diálogo com o prefeito para aumentar esse número, né, chegar aí a 30% da membresia das igrejas acima de 100 pessoas, porque senão ficaria abaixo até dos 50. Então, o que é que nós temos... Mas eu não estou me referindo apenas a essa questão de abertura ou fechamento de igreja. Eu estou falando sobre a eu sei, mas eu só estou cristianismo, entendeu? Porque eu conto nas mãos, talvez baste uma, para ver assim, a quantidade de políticos que falam a respeito do reino, porque se elegem dizendo que vão defender o reino. No máximo dá 4 ou 5. Pastores que falam alguma coisa conexa, que tem a ver com o cristianismo atual, que não fica contando só a história. Talvez 9 ou 10 na minha mão. Aí eu vejo o pastor falando nada com nada, falando de bobagem. Quando existem fatos, existe uma demanda. E eu estou falando que hoje, antigamente dizia que a rede social era um mundo virtual, mas hoje é um mundo praticamente paralelo. O que acontece é um espelho. Um abraço, pastora Betânia. Pastora Betânia chegou aí. Alô para ela, o pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, que é um político, e o pastor Betânia e o pastor Edivaldo são políticos bastante politizados. É uma palavra muito progressista dentro do sistema político. Exatamente. Eu quero dizer ao senhor o seguinte, porque eu pontuei isso, não estou querendo merecer ou desmerecer. Eu estou querendo dizer que o segmento, quando ele tem unidade, em um momento desse que nós estamos vivendo, é o que o senhor atravessou falando, que se os evangélicos tivessem unidos, que têm mandato, talvez muitos prefeitos não estariam fazendo as badernas que estão fazendo aí, querendo mandar no povo, prender gente. Pastor, fizeram coisa demais. Prenderam pessoas, algemaram pessoas, tá? Pastor, estão se excedendo demais. Inclusive, existe uma súmula, se eu não estou enganado, do STF que proíbe algemar sem necessidade. Então, até o algema um cidadão como uma senhora de idade. Oi? Pastor, tem pessoas, algema senhoras de idade, pessoas que não tem problema nenhum. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, tem muita gente que já está pirando e tem que ficar dentro de casa direto. Tem muita gente que já está ficando, sabe, complicado. Então a pessoa realmente dá uma saída, aí prende a pessoa, estão brincando com o direito das pessoas. Mas sabe por quê, pastor? Porque não tem quem grite. Não está tendo gente que tenha coragem. Está com medo de quê?
Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Na época que os crentes eram botados dentro de uma arena e enchia de gente para ver os leões comer o crente, aquilo era tempo difícil. Agora um coronavírus, o povo está tudo com medo. Pelo amor de Deus. É interessante que o pessoal gosta de recitar, né? O que me separará do amor de Cristo, né? Aquele texto lá que Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele diz no versículo 38 do capítulo 8 de Romanos, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o texto não continua dizendo só o coronavírus, mas o coronavírus tem separado muita gente, né? Então, o que eu entendo é o seguinte, por exemplo, se o cidadão pegasse, baixasse lá no YouTube, como baixa um filme, baixasse a Constituição Federal e começasse a memorizar artigos da Constituição, incisos e parágrafos que lhe dá direito de defesa, você iria começar a entender que você tem direitos, como você tem deveres. Você é cobrado. Eu ouvia um pensador da atualidade dizendo algo interessante e eu tenho que concordar com ele. Infelizmente, não infelizmente porque é ele, mas porque o assunto é sério. Ele disse que, na realidade, a gente não tem direito. Na realidade, a gente tem permissões. Porque se a gente tivesse direito, não estariam tirando esses direitos. E o que tiram são permissões. Então, infelizmente, a nossa Constituição está tirando coisas que eram invioláveis. Tipo, eu estava vendo um grande jurista, Dr. Ives Gandara, é um mestre na área do direito, da magistratura. Da defesa do cidadão, né? E aí ele dizia sobre essas violações, coisas que, na realidade, tipo fechamento de ir e vir só em situações extremas, em casos de guerra, mesmo assim, somente o presidente com consentimento do Congresso. Enfim, tantas coisas assim que a gente estranhas que a gente está vivendo. Tudo bem que a motivação é sempre preservar a saúde, mas eu fico assim até emocionado. Eu nunca vi tanto político querendo cuidar da minha saúde. Eu nunca vi tanta gente preocupada com a saúde do povo. Eu fico até assustado, porque durante anos, né, o nosso Sistema Único de Saúde, que é muito bonito e importante, mas durante anos nem maca se tinha para alguém ficar. Durante anos, alguém que era internado por alguma situação, às vezes tinha que ficar meses esperando numa fila, e de uma hora para outra está todo mundo preocupado, né? Então, é algo que a gente precisa orar muito a respeito do Olha, pastor, a minha palavra nesta noite, a minha palavra como missionário dessa igreja, como alguém que faz missões já... Eu faço missões desde que entrei na igreja. Não sei se o senhor lembra, um grupo de teatro que eu tinha em Simoncheiro chamado Nazireu, um grupo que eu fundei ali na década de 90, e em 5 anos nós ganhamos mais de 5 mil almas para Jesus em toda a Bahia viajando. Então eu tenho missões no meu corpo, eu respiro missões. Então a minha palavra para você que está me ouvindo, você precisa reproduzir isso. Deus ama cidades. Por isso Deus deu aquilo que Ele ama. Ele deu o seu Filho para nós. Ele ama o seu Filho, deu ele a nós. E Deus ama as cidades. Tanto e Deus entregou as cidades. Deixa eu complementar você aí. Ó. Tanto é que em Apocalipse ele fala de uma cidade chamada quadrangular, né? Então, verdade. Então Deus ama a cidade. Tanto é que tanto que ele se programou. Eu vou entrar no viés de ele se programou para construir uma cidade projetada para tirar vocês daqui e nos levar para uma cidade projetada, programada, construída por Deus. Então eu digo o seguinte: tome posse das cidades. Você que está aí na sua cidade, ocupe o espaço. Sabe qual é o espaço, pastor? Conselho tutelar. Inclusive hoje, conselho tutelar é cargo que é remunerado.
Ninguém sabe disso. Conselho tutelar é cargo remunerado. Mas o crente não participa de um conselho municipal de saúde, um conselho de ação social, um conselho de educação. Aí tem o conselho tutelar que é para cuidar das crianças. Quem mais entende de cuidar de criança é a igreja, rapaz. E ainda é pago. E os crentes nem sabem nem participam. Então começa a tomar conta da sua cidade. Ocupe os espaços que tem na sua cidade. Porque se você não ocupar, outros vão ocupar. O crente não está nem indo para a igreja, porque de manhã, como eu falei, vai para a praia e à noite vai para o shopping, como você deu exemplo. Ele vai para reunião de nada. Tem pai crente que não vai nem para reunião de filho na escola, né? Então a gente vive uma época que a gente precisa orar bastante. Inclusive, minha esposa botou aqui um lembrete na minha programação da live para a gente terminar orando por avivamento e pelas autoridades, né? Para que verdadeiramente Deus venha abençoar o nosso país do alto, né? Do topo até a base, né? dessa província. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Antônio, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Muito obrigado por estar. Eu, na verdade, tenho feito muitas lives esse dia, falar de muitos temas, mas esse tema de política e cidadania eu não falei em nenhuma das lives que eu participei. Eu precisava ser provocado. O Edson aqui é da Prefeitura de Salvador, aí, ó. É amigo aí do nosso prefeito aí. Ele sempre acompanha nossas lives aí. Um abraço pro Pois Edson. Tem lutado aí nesse momento de pandemia aí, trabalhando, né, como os outros funcionários públicos, tanto do Estado como do município e das outras cidades. Viu, pastor? O pessoal naquela parte que eu ia falar para o senhor, naquela parte que eu ia falar sobre Salvador, eu, inclusive, precisava pontuar isso, porque se faz necessário. Quando a gente fala que erra. Né? Aquela parte da Praça da Bíblia, a culpa não é do prefeito. A culpa é da igreja que não tem força para reivindicar o que lhe é devido. E falar sobre o que o prefeito de Salvador está fazendo nesse momento. Eu achei muito bonito da parte do prefeito, sabe? Quando todos os pais que têm alunos nas escolas receberam cesta básica conforme o número de alunos que tinha nas escolas, né? E não foi cesta básica que eu vi, os irmãos da igreja lá mostrou. Não foi coisa, sabe, lixo. Foram coisas bem programadas. Então, assim, é o dinheiro público que está sendo investido no próprio povo, né? Então, eu quero dizer aqui, como eu falei e pontuei, o prefeito abriu um diálogo para nós. Salvador está de parabéns porque a gente não fechou as igrejas. Tivemos livre-arbítrio. Em Salvador, o direito de vir não foi proibido. Graças a Deus. Os crentes não vão para a igreja porque não quer. Quem não quer, não vai porque não quer. Ou outros não vão porque não pode. Se cuidando da saúde, eu respeito. Mas eu quero entender que nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos posicionar. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição da igreja. É um tema que eu falo sem medo, sem timidez, não tenho vergonha. Tenho 29 anos pastoreando igreja e nunca tive vergonha de falar. Está para desconectar de novo, mas eu vou conectar para a gente terminar orando por todo mundo. Tá orando, bom? Pelo menos orar, né? Daqui a 1 minuto e pouco aí deve estar desligando a live. E eu quero aproveitar para lembrar que no sábado, às 8h30, a gente vai estar fazendo uma live de casais, eu e a pastora Marília. Vamos estar recebendo... Que eu tenho participado também. Viu? Obrigado pela honra de participar. E a gente vai aí já convido, viu, pastor? Para quem gosta de oração, no sábado, 11h30, eu começo uma live de intercessão, vigília de intercessão. Entramos à meia-noite, a live é 1 hora. A gente fica mais ou menos 40 minutos de oração. Eu digo, quem não gosta de oração, nem lá vá. Nem entre na live, porque a oração é busca, é derramamento do poder de Deus. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na semana passada. 3 pessoas, 2 aceitou Jesus e uma voltou para Jesus na live de intercessão à meia-noite. Muito bom. Legal. Então, faz aí essa oração. Quero pedir ao pessoal aí, quem não me segue ainda no Instagram, por favor, faça isso. O pastor Cosme também está com o Instagram dele aí para você também acompanhar. E quero te agradecer por ter aceito esse convite também para estar nesse bate-papo aqui interessante, plena quinta-feira, um dia que a gente poderia estar descansando, mas a gente, na guerra, não tem tempo de descanso. E foi um papo muito interessante, muito dinâmico, muito legal.
Obrigado pela sua participação. Vai estar desconectando, mas vou ligar para a gente orar pelo pessoal, viu? Então, só para fazermos a oração. Ok. Eu abraço a pastora Marília. Então, ora agora. A gente tem 20 minutos. Faz a oração aí. Vamos lá. Deus